Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Cá Entre Nós. E hoje temos o prazer de receber a doutora Lívia Amistalden. Ela é fonoaudióloga, especialista em influência para uma discussão aprofundada sobre a gagueira. A doutora Lívia possui uma vasta experiência no tratamento de distúrbios da fala e da comunicação. E é doutora em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp. Ela tem se dedicado a entender as causas e encontrar soluções eficazes para a gagueira. Nesta entrevista, nós vamos explorar as nuances desse distúrbio, os desafios enfrentados por quem gagueja e as abordagens terapêuticas mais atuais. Doutora Lívia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Muito obrigada, Nelson, pelo convite. Estou muito contente de estar aqui nesse programa para falar de um assunto tão importante e que ainda é pouco discutido nas mídias. Então, eu parabenizo o programa por essa iniciativa de trazer a gagueira como pauta aí, né? Então, temos muitas coisas bacanas aí para orientar a população e a sociedade. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, confiar no nosso trabalho e estar aqui pronta para compartilhar um pouco de seus conhecimentos conosco. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero alertar a todos que o currículo completo da doutora Lívia está na bio da entrevista. Então, as pessoas que tiverem interesse, e eu acho que devem ter, possam entrar e ver o que a doutora Lívia tem feito aí durante esses anos todos, como essa especialista na fonoaudiologia na área da gagueira. Bom, vamos iniciar o nosso bate-papo agora e eu quero perguntar para a doutora o seguinte. Doutora, a senhora poderia nos explicar o que é a gagueira e como ela se manifesta? Bom, vamos lá. A gagueira, hoje, pelas organizações de saúde, a gagueira ela é vista, né, como um distúrbio da fluência da fala. Como que a gente sabe, Nelson, que a pessoa gagueja? Ela precisa ter uma mudança na sua fluência, no seu esforço de fala, no seu ritmo, no tipo de pausa. E como que a gente percebe isso? Através das repetições de sons e de sílabas que essa pessoa faz enquanto se comunica, bloqueios de sons e também o que a gente chama de prolongamento dos sons. Como que isso para exemplificar até para as pessoas que estão nos assistindo, como que a gente pode perceber? Então, eu vou fazer uma frase. Então, por exemplo, meu nome é Lívia. Como que eu manifesto isso na minha fala se eu sou uma pessoa que gagueja? Posso manifestar através de repetição, como meu nome é Lívia, ou repetição apenas do som, meu nome é Lívia, ou eu posso ter, por exemplo, um bloqueio, meu nome é Lívia, ou até mesmo um prolongamento desse som, meu nome é Lívia. Então, veja que nesse exemplo fica claro, né, quais são os comportamentos observáveis que nós, ouvinte, conseguimos ver na pessoa que gagueja. Mas não é só isso que a gente consegue ver. A gente também consegue ver, Nelson, algum esforço na tentativa de evitar ou de fugir daquele momento que nada mais é
do que a perda de controle da própria fala. Então, às vezes, a pessoa vai dizer assim, quero um sorvete, e aí ela trava no Q, então ela faz quero sorvete. Veja que ela está fazendo força, né? Ela está tentando fazer com que esse fonema da palavra quero saia com mais facilidade. Então, a gente pode entender que não são só as repetições, os prolongamentos e o bloqueio, tá? A gente também pode ver movimentos do corpo, seja bater a mão para ajudar, seja bater os pés. Cada pessoa que gagueja, Nelson, tem a sua característica de gagueira. A gagueira não é igual. A gagueira ela não é igual para todos, ela é individual. Mas tem coisas, é claro, que a gente vai encontrar semelhança, que é o que caracteriza o quadro, né? Que são essas repetições, prolongamentos e bloqueio. E, para finalizar como ela se manifesta, a gente precisa entender que se a gente acha que a pessoa que gagueja está apenas perdendo esse controle da fala, bloqueando, repetindo, nós estamos enganados. Não é só isso que a pessoa que gagueja, Nelson, vivencia. As pesquisas hoje falam que a gagueira ela é uma experiência. Enquanto a pessoa gagueja, nós, ouvintes, interlocutor dessa pessoa, estamos à frente dela, estamos vendo apenas ali, entre aspas, ou apenas, né? Esses movimentos do corpo e a fala com essa alteração de fluência. Mas por dentro, essa pessoa que gagueja, ela está vivendo muitas emoções, muitos sentimentos. Entendi. Medo, frustração, medo do julgamento do outro, medo de falhar, vergonha. Ter que lidar, né? Ter que lidar com a ridicularização, muitas vezes, de uma situação vexatória. Então, o que eu quero trazer aqui é o que é gagueira? É um transtorno da fluência da fala e manifesta não só pelo que a gente vê, mas também a gente tem que levar em consideração o que a pessoa sente. E quando a gente entende o que a pessoa que gagueja sente, a gente para de fazer bullying. É verdade. A gente para. Né? Então, eu acho que, de modo geral, a definição, né? A pessoa que gagueja define a gagueira como sendo uma perda de controle da própria fala. Ela perde o controle, ela está falando, de repente ela é surpreendida muitas vezes, às vezes ela é até avisada, ela consegue saber que aquela palavra ela vai gaguejar, mas ela perde o controle de algo, né? Que é algo tão como andar, né? Ninguém pensa na hora de andar. A gente levanta e começa a dar os passos, né? Imagina se a gente fosse andar e, de repente, a nossa perna, de repente, perdesse o controle. Como que nós íamos nos sentir, né? Tem, assim, um tipo de gagueira que a senhora comentou várias delas. Tem uma também que a pessoa sempre fala aquela mesma palavra para começar uma determinada frase. Por exemplo. Sim, isso mesmo. O que ela está fazendo? Isso também é algo que ela usa como apoio, como suporte para dar conta daquilo que ela sabe que não vai acontecer. Então, eu tenho mesmo um paciente que, quando ele vai conversar, ele sempre começa assim, ele faz assim, ó, tipo assim, porque eu fui tipo assim, né? Tem uma outra criança que, uma época, usou um A, ela usa um A na frente. Eu quero sorvete. Eu vou tomar banho. Então, veja, tem pessoas que gaguejam que fazem sons intrusivos, né? Ela é uma intrusão de um som que não faz parte ali da frase, mas como um suporte, um apoio. E, às vezes, ela usa palavras como tipo, né? Daí, de uma forma muito para tentar evitar a gagueira. Entendi. Vamos lá, esse assunto vai ser interessantíssimo, hein? Tem muita coisa. Eu acho que tem várias pessoas que, às vezes, são gagos e não se dão conta de. Isso acontece. Isso acontece. Já aconteceu de, no consultório, uma pessoa me procurar, me ligar e falar assim, olha, eu tenho alguma coisa na fala. E aí, quando eu fui avaliar, a alteração, a gagueira dela era uma gagueira que tinha leves bloqueios, né? Então, por exemplo, eu estou aqui hoje no programa e ela achava que porque ela estava nervosa, que ela
quando eu realmente disse para ela que aquilo era uma gagueira, ela realmente ficou bastante surpresa, essa pessoa. Então, Porque o que a gente vê na mídia, né? De ver de modo errôneo, e vê muita coisa feia, uma discriminação. A gente vê aquela coisa que fica assim, ó. Porque eu vou brincar. Então as pessoas acham que gagueira, Nelson, é simples. É só isso. Não. Tem pessoas que gaguejam que você nem vê a gagueira está oculta, Nelson. Você acredita? A pessoa chega para mim e fala assim: eu gaguejo. Eu falo, eu penso, né? Não falo que ela não gagueja, mas eu falo, bom, não estou observando, né? Não estou vendo. Mas quando, de repente, ela me conta, olha, eu tenho aqui, quando eu vou falar, fica preso aqui. E eu mudo a palavra. Então, eu vou falar casa, eu sei que ficou preso, ó. E eu falo condomínio. Ou às vezes nem faz a pergunta. Não. Desiste. Sim. Desiste. Não vou falar, vai dar na trave. Vai estar, e aí elas deixam de falar o que precisa, de se comunicar. Elas acabam ficando muito mais ouvinte do que colaboradora na comunicação. A pessoa fica mais introspectiva, né? Com medo de se expor. Demais, o maior medo é de se expor. Do julgamento do outro, né? Numa sociedade, às vezes, tão discriminatória que nós hoje temos, né? Doutora, quais são as principais causas da gagueira? Existem fatores genéticos ou ambientais envolvidos nisso? Sim, vamos lá. Isso é uma coisa também fundamental, né? Eu acho que todo mundo já pensou, né? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu acho que para simplificar para as pessoas, antes de eu dizer a causa, né? Sim. Quando você está conversando com uma pessoa que gagueja, quem já teve a oportunidade de conversar, a sensação que muitas vezes nos passa é que ela está nervosa, né? Eu gosto de exemplificar para o público. Então, por exemplo, se eu começo a fazer assim, oi, Nelson, hoje eu acordei bem cedo, porque eu precisava me preparar para estar aqui com você hoje. Sim. É claro que quando a pessoa me vê, né, ela às vezes acha mesmo que eu tô ansiosa, que eu estou nervosa. Então, às vezes eu falo uma frase gaguejada e de repente, Nelson, para você, eu começo a falar fluente. Aí eu me preparei e eu estou, nossa, levantei muito animada de vir aqui e aí eu abri o computador e já tinha sua mensagem. E aí eu entrei e aí estamos aqui agora neste momento. Então, veja, ora eu gaguejo, ora não. O que faz a pessoa que está me escutando pensar? Ué, mas por que ela gagueja às vezes e às vezes não? Nossa, eu acho que quando ela gaguejou, ela parecia nervosa, né? Ansiosa. E aí, por muito tempo, Nelson, você acreditou que a gagueira era de fundo emocional. Que acontecia porque a pessoa era nervosa, ansiosa, não era segura. E aí, criou-se como é que eu vou dizer? Essa associação. Então, todas as pessoas que gaguejam, eles consideram que é ansioso, nervoso, que se acalmar nunca mais vai gaguejar. E a própria variabilidade da gagueira, né? Às vezes eu gaguejo, às vezes não. Às vezes eu gaguejo mais, às vezes menos. Às vezes eu gaguejo mais quando eu vou fazer uma apresentação, às vezes menos quando eu vou falar com meu cônjuge, meu pai, minha mãe, num ambiente mais, né? Então, todas essas variáveis fez com que, né, as pessoas pensassem que era emocional. E é muito sofrimento isso, porque se você acha que é emocional, qual é a responsabilidade de quem gagueja? Enorme. Ah, então se eu ficar calmo, nunca mais gaguejarei. E que ser humano é calmo, né? Que ser humano não tem problemas. Toda situação nova, né, ela induz a pessoa a ficar mais apreensiva, né, de qualquer maneira. Com certeza. Então, se gagueira fosse emocional ou psicológica, todos nós gaguejaríamos, né? Todas as pessoas que estão lá na guerra agora, em sofrimento, que perderam pessoas queridas, não é verdade? E aí os estudos da neurociência começaram a assim, aumentar, tentar desvendar esse mistério, né, do que é a gagueira. E através de estudiosos da Europa, dos Estados Unidos, se chegou, então, se pôde verificar nos exames do cérebro, de imagens,
que o cérebro de quem gagueja, e quando comparado ao cérebro de quem não gagueja, tem algumas diferenças, tá? De funcionamento e na sua formação. Não quer dizer que a pessoa que gagueja tem um problema no cérebro, tem que, né? Nossa, eu sou uma pessoa doente do meu cérebro. Eu quero esclarecer isso para a pessoa. Não, a gente não pode ter essa visão. A gente tem que entender que quem gagueja tem um funcionamento da fala diferente de quem não gagueja. Por quê? A funcionalidade do cérebro é diferente. E o que traz essa funcionalidade diferente? A base genética. Então, a pessoa só vai gaguejar se ela tem, a criança vai gaguejar, vai começar a gaguejar, se ela tem uma predisposição genética para ter a manifestação desse transtorno. E aí, a predisposição genética, Nelson, interage com outros fatores, com certeza, porque como que você explica uma família que tem os mesmos genes, vamos dar um exemplo, tá? O gene do câncer de mama. Mulheres que têm os genes, fizeram um teste e viram o gene. Só que dessas 4 mulheres que têm a parte genética, 2 desenvolveram a doença. E 2 nunca desenvolveram. Como você vai explicar se todas têm o gene? Pela interação do gene com fatores próprios, orgânicos, né? E na gagueira é isso. A pessoa tem uma predisposição genética, então ela tem um gene que vai interagir com outros fatores, seja dela, do ambiente, motor, da linguagem, e vai, então, aparecer e surgir a gagueira. Lembrando que o gene tem uma função no nosso corpo. Qual que é a função do gene? É ele que dá nossas características. Não só as características que a gente está vendo, como cor do cabelo, olho, mas ele também é responsável pelo funcionamento. Quando eu herdo os genes que levam à gagueira, esses genes fazem com que o meu cérebro trabalhe diferente. E aí a minha fala vai aparecer daquela forma que a gente conversou. Doutora, a gagueira pode surgir em qualquer fase da vida ou é mais comum em determinada faixa etária? Isso. Bom, para quem tem a predisposição para gaguejar e inicia o transtorno da fluência, a gagueira, ela vai acontecer, ela pode acontecer desde quando a criança começa a falar. Eu tenho pacientes de 1 ano e 8 meses já estão gaguejando. Tá? Mas é mais comum ela surgir entre 2 e 4 anos. Tá? Mas ela pode aparecer até 12, até antes da puberdade. Então, essa gagueira que nós estamos falando agora, a gente chama de gagueira do neurodesenvolvimento. O que é neurodesenvolvimento? É durante a formação do cérebro, do desenvolvimento cerebral da criança pequena. Essa gagueira que a gente está falando é a gagueira da infância, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, que só vai ter ela quem tem a predisposição genética que junta com os outros fatores. Então, até 12 anos você pode ter a manifestação. Tem clientes meus que nunca gaguejaram até 9 e, de repente, começa a gaguejar. Então, até 12, a manifestação do quadro pode acontecer. Só que essa gagueira que a gente está falando, Nelson, é a da infância. Não quer dizer que é normal gaguejar. Não quer dizer que faz parte do desenvolvimento. Isso é o grande problema hoje médico. Muitos médicos acreditam que, tá gaguejando é porque tá aprendendo a falar. Não, tá gaguejando porque tem o transtorno da fluência e aconteceu porque tem uma predisposição. Tem que cuidar, né? E aí tem uma outra gagueira, que é a gagueira que acontece pós-puberdade, na vida adulta, adolescência, mais para frente, que aí é por conta neurológica mesmo, um AVC, um acidente, né? Algo que é adquirido, não vem da infância, é adquirido. Então, é outra gagueira essa. A gente não está falando tanto dessa. A gente vai falar mais da que surge na infância. Na infância, entendi. E dessa da infância, como que os pais podem identificar esses sinais de gagueira nos filhos pequenos? Isso. Subitamente, realmente é assim que os pais contam. De uma hora para outra, a criança, de repente, começa a travar. Eu quero sorvete. De repente, começa... eu não quero esse sorvete. De repente, começa a fazer força.
Aí a mãe já tem que, na hora que acontecer isso, falar: opa, peraí, aconteceu só agora, só hoje. Mas Tá aí. pode estar, então, Pode ser iniciando o um sinal. quadro de gagueira. Sim, né? Colocar a mão na boca para evitar falar. Chorar, tem criança que fala: eu não consigo falar, não sai. Então, esses comportamentos da criança gaguejar, repetir, ficar travada, que acontece subitamente, o que as mamães acham? Meu Deus, aconteceu alguma coisa emocional. Brigou na escola, tá sofrendo alguma coisa emocional. Às vezes, Nelson, acontece de naquele dia ter acontecido alguma coisa. O cachorrinho morreu, a mamãe descobriu que estava grávida. E aí começa essa associação. Nossa, Foi gaguejou emocional. porque o cachorro morreu, gaguejou porque eu tô grávida. E aí começa a achar que é emocional. Aham. Não. O ambiente, a situação, o corpo interagiu com esse gene e o transtorno apareceu. Foi um gatilho. Um gatilho, podemos dizer assim, com certeza, né? E que não é a causa, não é isso, não é a morte do cachorrinho, ou não é a mamãe que está grávida que gerou isso na criança. Né? Você não Certo. imagina a culpa dessa família, né? Então, não é. Na primeira manifestação, atenção, que não é emocional, e procure um fonoaudiólogo. E, doutora, quais são os mitos mais comuns sobre a gagueira que a senhora encontra na sua prática de atendimento com o pessoal? Sim. O mais comum é achar que é emocional, então isso já é um mito, estamos já desmistificando isso aqui. Um outro mito é relacionar a gagueira com inteligência. Né? Ah, se ele gagueja, ele não é inteligente. De forma alguma. A gagueira não tem nada a ver com inteligência. Tá? Gagueira é apenas uma maneira de se expressar. Tá. Um outro mito é achar que quem gagueja não é um bom comunicador. O que a sociedade vê como bom comunicador? Aquela pessoa que está falando num fluxo contínuo. Tem o dom da oratória ininterrupta. Ininterrupta. E que nós vemos assim, é muito valorizado, né, Nelson? A gente sabe, nós somos profissionais da comunicação. Sim. Né? Mas você não imagina na minha prática quantas pessoas que gaguejam e quando conversam comigo, eu falo: meu Deus, fico maravilhada com a inteligência, com a forma do raciocínio do pensamento, de como transmite aquela ideia, mesmo gaguejando. E aí eu dou 2 exemplos para a gente tirar esse mito. Por exemplo, se eu digo assim, ó: nossa, essa semana, julho, né? Então, eu estava pensando em fazer. Não sei, eu estava aqui pensando. Bom, eu gaguejei? Não, Mas também não falou nada. não falei nada. Agora, olha só. Nossa, eu estou muito feliz com esse mês de julho. Primeiro, porque a festa junina vira festa julina. E eu adoro comidas típicas de festa junina. E eu tô de férias, então eu posso aproveitar muito as festas que virão. Vai durar umas 2 horas esse bate-papo. Né, doutora? Tá? Então eu quero mostrar isso para vocês com esse exemplo, Nelson, que infelizmente a fluência entra como tem que ter fluência, não pode gaguejar para se comunicar. Não é verdade. Né? Só que para a gente mudar isso na sociedade, uns anos aí, eu não sei nem se eu estaria aqui, porque a sociedade, né? Então, veja, eu me comuniquei quando? Naquela vez que eu não falei nada, ou eu me comuniquei de verdade agora? Gaguejando, né? Doutora, existem diferentes tipos de gagueira? E se existe, quais são eles? Então, bom, você está me perguntando assim: existe a gagueira do neurodesenvolvimento, que é essa da infância, existe a gagueira que é neurológica, que é essa que é adquirida. Adquirida. Isso. Então, essas são as que a gente mais estuda, as mais comuns. Já teve uma associação aí, que as pessoas falam: começou a gaguejar
realmente depois que o filho morreu, quando ficou mais velha. Vamos supor, perdeu a morte de um filho quando a pessoa já tem 60 anos. Né? Só que aí, às vezes, ela tem problemas psiquiátricos, então a gente fala que são as psicogênicas, né? Que acontece por questões... geralmente está associado mais a questões de saúde mental, entendeu? Então, a gente não... Por isso que eu falo, tem que ter muito certo o diagnóstico, né? Nunca podemos dizer que uma pessoa que começou a gaguejar na vida adulta está gaguejando porque é essa psicogênica. Às vezes ela pode estar tendo uma gagueira de origem neurológica por um AVC que ela teve. Certo. Né? Ou alguma questão que ela está tendo ali, né? Então, esses tipos de gagueira existe. Quem é que faz o diagnóstico diferencial, né? É geralmente o fonoaudiólogo. Tá. E às vezes, quando a pessoa começa a gaguejar subitamente, quando ela fica mais velha, ela vai procurar um neurologista. E tá certo, tem que procurar um neurologista mesmo. Agora, cada pessoa tem a sua forma de gaguejar. Né? Cada pessoa tem a sua forma. Então, uns vão repetir mais, outros vão bloquear mais, outros vão ter a repetição e o bloqueio, outras vão mexer mais o corpo, outras não. Então, cada um tem a sua. Um vai ter mais medo, outro menos medo. Então, a gagueira, ela é muito individual também. Cada um tem a sua. Nós já comentamos no início do nosso bate-papo sobre o constrangimento que a gagueira causa, né? E para a pessoa, para o gago, né? Para a pessoa que tem esse distúrbio. Então, a minha pergunta é como que ela pode impactar a vida social e emocional de uma pessoa dessa, assim, mais especificamente? Bom, o que os estudos falam, né, é que a perda do controle é algo muito terrível para quem gagueja, né? Ela não poder comandar a sua própria fala. Por quê? É o cérebro que faz a gagueira acontecer. Então, quando a pessoa está falando, por exemplo, vamos supor que eu fosse uma pessoa que gagueja e estou aqui conversando com você. Quais seriam as minhas preocupações, tá? Porque eu não consigo controlar. A gagueira, ela não é controlável. Ela é involuntária, inconstante, às vezes ela é imprevista. Então, veja, é como se eu não tivesse o controle da minha própria comunicação. Imagina você estar andando numa rua e você não sabe quando você vai encontrar um buraco, Nelson. Você vai andar igual ou você vai andar pisando em ovos ali? Pisando em ovos, certamente. Você vai andar todo nervoso, ansioso? Será que você vai ser surpreendido por essa perda de controle do seu andar? Que medo! E se eu caio? E se alguém ri de mim? Daí, se eu não consigo chegar onde eu preciso? E se alguém tira sarro? Então, a pessoa que gagueja, ela vive o dia a dia com o medo da perda do controle. Porque é o cérebro que faz. Então, por exemplo, quando eu fico... Por quê? Eu não fiz o porque eu quis. Porque a área do cérebro parou de mandar o sinal para eu interromper a sílaba pô e continuar com a palavra porquê. Ela não interrompeu o sinal, eu continuei fazendo o pô e ela não deu o sinal para o restante da palavra chegar. Então, é uma dificuldade de temporalização. O tempo do som não é o mesmo. O tempo de fala de quem gagueja, Nelson, não é o mesmo de quem não gagueja. Então, ela vai ter que esperar o som sair. Ela até pode desenvolver uma paciência, mas e o outro vai desenvolver? E a sociedade moderna? Que tudo é para ontem. Exatamente. Que ninguém tem paciência para escutar um áudio sem colocar no 2.0. Ninguém tem paciência para ficar parado olhando num McDonald's, numa loja de fast food, numa empresa, né? Ficar parado assim no fast food, ter calma para escolher o pedido. Você tem que ter pressa para escolher o seu pedido. Verdade. Você imagina uma pessoa que gagueja nesse mundo. Ele não fala. Exato. Você imagina. Então veja, como que é o impacto? O impacto é, para a pessoa que gagueja, não ser aceito pelo outro, não ser ouvido, ser interrompido, ter a sua fala o tempo todo arrumada pelo ouvinte. Muitos ouvintes completam a fala, não é para completar, né? Isso é interessante. Depois a gente vai falar, se você quiser, das dicas. Então, completa a fala e
E ele está sujeito, ele se sente numa situação. Imagina você estar numa situação de o tempo todo achar que alguém vai rir de você, ridicularizar você, não te dar o tempo de fala que você precisa. Constante alerta, né? Não, eles vivem em constante alerta. Né? E aí, o medo de não conseguir um emprego, o medo de a gagueira, o medo do RH de uma empresa achar que a gagueira faz dele um incapaz para trabalhar. Que a gagueira é sinônimo de eu não tenho condições. A gente tem pessoas que gaguejam que são diretores de multinacionais. Mas porque a multinacional entende o que é gagueira, sabe que a pessoa... Eu tenho uma pessoa que gagueja que trabalha nos Estados Unidos, numa das maiores marcas de computadores. Mas por quê? Porque se olhou a característica que é a certa de se olhar. Quem é aquela pessoa? A pessoa que gagueja não é um gago. A pessoa que gagueja é uma pessoa que gagueja. Ela traz... Por isso que a gente não diz mais ele é gago. A gente diz ele é uma pessoa que gagueja. Porque quando você diz ele é gago, é como se você colocasse ele só nesse rótulo. Já rotulou o bicho, né? Já. Né? Eu acho que é mais isso o impacto. Eu acho que aí o impacto cai em tudo: escola, social, vida amorosa, todos os medos, anseios de nunca ser aceito, né? Com essa dificuldade de comunicação. E o portador da gagueira se torna uma pessoa cada vez mais insegura, né? Sim. Isso vai refletir. Doutora, quais são os métodos de tratamento mais eficazes para a gagueira atualmente? Bom, o fonoaudiológico, o tratamento fonoaudiológico é o tratamento de maior evidência científica, tá? Qual o profissional habilitado a avaliar, diagnosticar, tratar a pessoa que gagueja, criança, adolescente e adulto? O fonoaudiólogo. Melhor ainda se ele for especialista em fluência. São poucos no Brasil, tá? Só temos 59 especialistas em fluências no Brasil. Poxa vida. Sim, para 10 milhões de pessoas gaguejando hoje aqui. Que privilégio do nosso programa, em tê-la aqui. É um prazer. Sim, porque é uma área que ainda temos milhares de fonoaudiólogos especialistas em áudio, voz, linguagem, de modo geral, mas a especialidade de fluência, ela foi colocada pelo Conselho Federal em 2017, ela é nova, mas ela já existe, ela só não tinha o nome, mas ela já existe desde a época que nasceu a fonoaudiologia, né? Então, o tratamento é o fonoaudiológico. Não tem um fonoaudiólogo especialista? Tudo bem, procure um fonoaudiólogo que saiba o que está fazendo, que saiba sobre gagueira, que saiba como é. Como é o tratamento? Tá? Então, esse é o tratamento de ponta, é o fonoaudiológico. O profissional fonoaudiólogo, especialista em fluência, ele sabe, ele não vai curar a gagueira. O foco terapêutico não é curar, porque gagueira não tem cura, porque ela é neurofuncional, ela é uma característica da pessoa. Né? A gagueira está no cérebro. Qual é o nosso objetivo? É fazer, primeiramente, tem diferença de abordagem quando é criança, adolescente e adulto. Mas eu vou falar de modo geral, primeiro para adolescente e adulto. Ele já chega para mim, às vezes, sem nenhum tratamento. Então, ele já chega com a gagueira dele. Ele chega com vários movimentos do corpo, ele chega com vários medos, com várias tristezas. Ele traz uma história de vida com a gagueira muito ruim. E ele não entende o que acontece com a fala dele. Nunca ninguém explicou. Qual é o papel do fonoaudiólogo? Primeiro papel, acolher essa pessoa. Deixar ela falar livremente. Com a característica dela. A partir de então, a gente vai mostrar para ela o que acontece com ela. Como é a gagueira dela? O que ela faz enquanto gagueja? Né? O que ela está tentando fazer para evitar a gagueira dela? Ela está tentando fechar o olho? Por que essa gagueira está com tanto esforço? Por que não pode ser uma gagueira mais leve, suave? Uma gagueira sem tanta tensão? Então, o fonoaudiólogo vai fazer com que a própria pessoa que gagueja conheça a sua própria gagueira, conheça seu corpo, se conscientize do que ela faz. E aí a gente começa a tirar tantos mitos.
ele começa a criar uma consciência do que ele faz quando ele fala as palavras. E com isso ele consegue suavizar uma palavra que antes era muito tensa. Uhum. Ele não consegue comandar o cérebro, mas ele consegue ter um domínio do que fazer aqui, quando a gagueira já está acontecendo. Ao invés de pôr muita força, eu não vou pôr força. Eu vou esperar o meu tempo de fala. Tá. Eu vou esperar a palavra sair, sem pôr tensão. Eu não preciso usar o meu corpo para fazer a palavra sair. Então, o fonoaudiólogo, eu falo que eu me sinto assim como fono, como se eu estivesse lapidando. Eu acho que é um atendimento que eu falo que é uma arte. Por que eu falo que é uma arte? No sentido de que você tem que lidar com tudo, né? Você tem que lapidar a emoção, a fala, o esforço, né? Então, o fonoaudiólogo, ele faz isso. Depois ele começa com as técnicas, que é de modelar a fala para fazer ela ser mais confortável e modificar a gagueira quando a gagueira já está na boca. O que eu faço? Meu Deus, eu estou preso aqui. Ao invés de você ficar paralisado, congelado de medo, essa boca está muito presa. O que o fonoaudiólogo ensina? Não sente que está presa. Não, solta esse músculo. E tudo isso, Nelson, com os treinos, essa forma nova, entre aspas, né, de lidar com a gagueira, ela vai ficando cada vez mais automática. Uhum. Eu vou dar um exemplo. A pessoa vai falar assim, ó. Hoje eu vou no shopping. Então ela chega assim para mim. Depois que a gente trabalha tudo, qual que é a minha ideia para essa pessoa? Não é que ela não gagueje. É que de repente ela faça assim, ó. Hoje eu vou no shopping. Olha a diferença. Verdade. O esforço diminuiu bastante. Diminuiu. Então, eu não tô querendo que essa pessoa se cure. É a característica dela. Não é que eu não quero a cura. Viver com aquilo de uma maneira mais tranquila e mais normal. Isso, que ela entenda, que é difícil entender isso, leva anos às vezes, que é uma característica dela. E que ela pode aprender a conviver e falar gaguejando de uma forma mais confortável e mais segura. Claro que todo mundo quer, todas as pessoas que gaguejam, se você perguntar hoje, se tivesse um remédio, na hora eles falam, eu quero um remédio agora. Mas é lógico que eu também gostaria que essa pessoa não tivesse a gagueira para ela não sofrer. Todo mundo, ninguém quer ter sofrimento. Hoje não tem ainda uma medicação, está sendo estudada, viu? Mas não tem uma medicação que ainda é aprovada pela FDA, né, pelos órgãos aí que autorizam, né, a comercialização, uma medicação própria para gagueira, mas está sendo estudada. Agora, enquanto a gente não tem, Nelson, o tratamento fonoaudiológico é maravilhoso. E aí, a gente vem com um fato importante. E o que tem aí a mais que o fonoaudiólogo pode ajudar a pessoa que gagueja? Tem tanta coisa nova por aí. A gente está vendo a inteligência artificial agora, né? Sim. Então, tem que ser usada com muito cuidado, mas os fonoaudiólogos até teve né, o Dr. Gonçalo, que é de Portugal, um especialista em gagueira, e ele foi no Congresso de Fonoaudiologia do ano passado, e ele falou sobre isso, né? Sobre a inteligência artificial no tratamento da gagueira, quanto a gente tem também que dosar tudo isso. Mas agora a Samsung já colocou um aplicativo que chama Impulse, que o terapeuta vai ajudar o paciente. Esse aplicativo, ele ajuda, é um aplicativo mesmo, um reloginho, um aplicativo, você põe no pulso e ele vai auxiliando, através do pulso, ritmo de fala. Então é muito novo ainda, eu também não estudei ainda muito isso, mas é uma coisa que pode ser aliada ao tratamento fonoaudiológico. Interessante. E quem quiser procurar, já está nas redes sociais, nas mídias, sobre o Impulse, o aplicativo para quem tem dificuldade na fala. Então, é uma coisa que vai começar agora cada vez mais a ser estudado. E também tem o óculos de realidade virtual. Porque pensa, não é fácil tratar uma pessoa dentro do consultório. Porque no consultório, ela está ali, no ambiente seguro. E lá fora, é diferente. Então, a gente tem o óculos de realidade virtual, que o paciente coloca e ele vivencia situações pelo óculos do dia a dia. Então, a terapia pode ser feita com o uso do óculos para que as emoções sejam mais realistas.
para que quando ela sair do consultório, ela vai estar no ambiente que ela já meio que virtualmente já foi trabalhado. Não é nunca igual ao real, mas é o virtual, é próximo ali. Então tem muita coisa aí, Nelson, sendo estudada com o tratamento, mas o tratamento é fonoaudiológico, não é psicológico. Tá. Não adianta, não adianta encaminhar uma pessoa que gagueja para o psicólogo. Sim. Quando que eu encaminho para o psicólogo? O psicólogo é importante para qualquer pessoa. Claro. Porque a pessoa que gagueja, ela tem que lidar, Nelson, com algo que é crônico. E o psicólogo vai poder ajudá-la a entender a vida dela, ressignificar a vida dela com algo que é crônico. Isso o psicólogo pode ser um aliado no tratamento, mas não é o profissional psicólogo que vai tratar a gagueira. Tá. Eu até tenho uma pergunta aqui para a senhora que gira em torno disso, que a terapia fonoaudiológica, se ela é suficiente, ou se em alguns casos é necessário combinar com outros tipos de tratamento, que é o que a senhora está comentando aí. Sim, tem. O fonoaudiólogo, quando recebe o paciente, a gente vai avaliar isso, né? Então, às vezes às vezes a pessoa tem uma ansiedade muito grande, ela tem uma síndrome do pânico, ela tem uma fobia social, assim, porque a gagueira também causa um monte de impacto. Pode, como você tinha perguntado, a pessoa pode ter fobia social, depressão, já teve pessoas que tentaram suicídio. Caramba. Suicídio. Então, quando a gente pega essa pessoa e a gente vê que o impacto, a gente tem até um protocolo que a gente usa para avaliar o impacto que essa gagueira tem na qualidade de vida. E às vezes esse impacto ele pode ser leve, leve para moderado, 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 severo, severo. Dependendo de como é esse impacto, claro que eu preciso às vezes de um psiquiatra. Uma pessoa que tem fobia social, não sai de casa, não consegue terminar uma faculdade, não consegue ter relacionamento, ele precisa de um psiquiatra, o síndrome do pânico associado, de medo e tudo mais. Então, psiquiatra, neurologista, muitas vezes a gente precisa ter algum suporte, mas não tem nenhum exame clínico que mostra a gagueira, tá? Assim, exame clínico não, exame de imagem. Imagens. A gente não pede nada disso, ele é um diagnóstico clínico. Só nas faculdades, nos centros de estudos que é feita a avaliação genética para estudos, né? Doutora, quanto tempo, em média, uma pessoa leva para perceber melhorias significativas com a terapia? Isso é uma pergunta muito importante. Por quê? Eu sempre explico. Nós, fonoaudiólogos, estamos lidando com um ser humano que tem suas características. E o tratamento fonoaudiológico, ele depende, claro, da qualidade do terapeuta, das suas competências e habilidades. Mas ele também vai depender de todo o resto, de como que das facilidades e dificuldades que essa pessoa tem. Das suas, né? Eu falo assim, eu tenho pessoas que eu começo a terapia, eu começo esse processo de conscientização, de mostrar como gagueja, a pessoa pega tudo na hora. Ela sente o corpo, ela tem uma facilidade de perceber o próprio corpo, o que acontece com ela começa já a raciocinar em cima daquilo que ela está vivendo no processo terapêutico. Já tem outras pessoas que são mais firmes, rígidas, né? Que não sentem tanto aquilo no corpo. Eu tenho pacientes que às vezes acham que é algo rápido, não quer passar por esse processo de compreender como é que os sons da fala acontecem, como é que a máquina da fala funciona, que são mais imediatistas. Então, assim, claro que o tempo de terapia, ele depende também não só da qualidade do terapeuta, mas ele depende das características que estão ali junto com aquela pessoa que gagueja. Sim. Então, eu tenho pessoas que 4, 5 meses já consegue, assim, compreender a própria gagueira e usar as técnicas de modificação da gagueira e de modelagem da gagueira até fora do consultório com mais facilidade. Pessoas que conseguem fazer com o pai, com a mãe, com a namorada, com a esposa e ir treinando essa fala mais confortável. Tem outros que já não gostam, que só quer treinar na sessão. Não se sentem bem em abrir isso para o cônjuge, de treinar outras habilidades. Então, depende muito, tá? De várias questões. Depende do ambiente que essa pessoa está. É um ambiente o papel mais... da família e dos amigos. Ele é importante no tratamento da gagueira?
Nossa, com certeza. Principalmente para criança pequena, quando a gente tem ali, a gente faz o diagnóstico, né? Que a gagueira está ali, está instalada ali. Eu preciso muito que essa família ela entenda o que está acontecendo, ela tem que trabalhar os seus próprios anseios e medos do futuro, porque o pai tem medo que os filhos não consigam ser autônomos. As mães têm um sofrimento muito grande de sofrimento, de bullying, de não ser aceito. Então, tem aquela pressa na família de curar, de fazer com que aquilo suma. Então, essa família tem que ser muito acolhida pelo fonoaudiólogo. Ela tem que entender o que está acontecendo. Ela precisa criar um ambiente promotor de fluência para aquela criança. E qual é o ambiente promotor de fluência? Fazer com que a criança entenda que, mesmo gaguejando, querem ouvi-la. Mesmo ela gaguejando, a sua forma de falar é valorizada. O seu conteúdo é ouvido, é escutado. E não ridicularizando. Ai, fala devagar, fala de novo. Tem pai que dá tapa nas costas. Tem pai que promete presente se parar de gaguejar no final do ano. Absurdo. Então, o apoio familiar e os amigos na vida adulta, né, a compreensão, entender que seu colega gagueja, que você tem a obrigação, dentro da sociedade, de ouvir o seu colega no tempo de fala dele. Verdade. Você tem que esperar. Quem tem que respirar? Não é quem gagueja. É quem está ouvindo. Nós. Verdade. Tem que se acalmar. Não é quem gagueja que tem que se acalmar. Somos nós, né? Então, nós é que precisamos aprender a ouvir a pessoa com a qualidade de fala que ela tem, a característica que ela tem. Então, a sociedade, o ambiente de trabalho, a família, é o que vai ajudar. Se eu estou num ambiente com muitas barreiras, situação vexatória, discriminação, é claro que essa pessoa vai ter um sofrimento muito maior. A tendência é não evoluir nada. Doutora, a senhora poderia compartilhar um caso de sucesso que marcou durante a sua carreira? Nossa, olha, eu tenho muitos aqui para falar. Relatar. Eu tenho muitos, mas eu vou relatar um em especial, tá? 2, na verdade, que vão ser rápidos. É um menino que chegou para mim com 10 anos primeiro, e a gente estava lá no consultório, mas aí o pai não fez o tratamento, acho que foi procurar uma outra pessoa, a gente não me lembra ao certo. Só que com 13 ele voltou, com 13. Então eu já tinha visto ele com 10, com 13 ele voltou. E esse menino, ele entrou com tudo para a terapia. Ele é aquela pessoa que empoderada, que queria entender, compreender, ele já tinha uma característica dele. Com 13 aninhos, ele já... E nós começamos todo o trabalho. Então, eu acompanhei ele no final do Fundamental 2 na escola, no ensino médio, na escolha da carreira, na escolha da profissão e nas decisões da vida. Então, você perguntou quanto tempo, né, dura aquela vez. Pode durar 3 meses, como tem paciente que ficam comigo por anos, mas não só para tratar. Porque cada fase é uma fase, né? Cada fase tem novas demandas comunicativas. Então, esse é um menino que ele teve pausas no tratamento, porque ele estava se sentindo bem, mas ele sempre voltava. Então, ele voltou, ele começou com 13, ficou até 15. Aí, deu uma pausa. E o que ele evoluiu? Ele evoluiu na compreensão do que ele tem, em aceitar o que ele tem, em saber falar mais lento, em saber, tudo com técnica, né? Com estratégias. Ele também aprendeu a se colocar diante do outro, já com 13, 14 anos. Olha, você tá rindo, mas eu gaguejo, né? Ah, você tá me imitando? Ah, isso não é legal. Então, ele aprende a se defender na sociedade, ele aprende a falar sobre a gagueira de uma outra forma, de uma forma mais saudável. E aí, a gente fez várias técnicas, estratégias, treinava com vídeo, treinava em WhatsApp, depois quando veio, treinava em tudo. E ele super limpo, sempre ali certinho na terapia com as estratégias. Aí, ele entrou no ensino médio, lá pelo 2º ano ele voltou. 2º do médio. Ai, porque agora tem que fazer um monte de coisa na escola. Voltamos a fazer estratégias de técnicas, de fala suave, de modelagem, e tudo bem. E aí ele começou a trabalhar um pouco cedo, com 17 anos, ele já começou a trabalhar, e aí veio o enfrentamento das situações de trabalho.
E ele, nesse meio tempo, descobriu a música. Interessante. E ele começou a tocar violão e descobriu a música. Super começou a tocar, e ele amava a música, porque as pessoas que gaguejam não gaguejam quando cantam. Porque é outra área do cérebro. É a área que não acontece a gagueira, a área do canto. E ele se descobriu ali, ele adorava cantar, mas tinha os desafios, né, Nelson? Porque ele tinha que ir nos bares divulgar. E ele gagueja, então veja. Mas ele se superou. Ele avisava que gaguejava para as pessoas, ele mostrava a música, ele não deixou a comunicação confrontar a vida dele, mesmo com o sofrimento. E ele ia nos lares de idosos oferecer, cantar para as pessoas idosas, e ele começou a trajetória. Onde ele está hoje? Ele está nos Estados Unidos. Olha só que legal. Tocando numa banda, toca super bem, tem 22 anos, vai fazer 23 anos, mantém as terapias esporadicamente e fala hoje um outro idioma, né? E então é um caso que eu considero um caso de sucesso. Por que parou de gaguejar, Adão? É um caso de sucesso porque a gagueira não definiu a vida dele. A gagueira não foi o norteador das escolhas. Ele escolheu o que ele queria ser por ele, e não a gagueira que fez ele mudar o trajeto, tá? E eu tenho um outro caso, que é uma graça também, que me procurou aos 15 anos, e hoje ele faz faculdade na Flórida, e ele fala 3 idiomas, e ele está seguindo o caminho dele, com muita capacidade, com muito entendimento de si próprio e da sua característica de comunicação. É importante Então, a pessoa entender a característica que ela tem, né? Isso. E são pessoas que não definiram a vida dele. E eu tenho o terceiro que chegou para mim com 20 anos, não conseguia falar uma palavra. Depois de um ano fazia a faculdade que não queria fazer, só porque era uma faculdade que não falava. Só que o sonho dele era ser professor de história. Tem que falar. Depois de um ano de intervenção, um ano de trabalho, ele conseguiu ter uma fala muito mais confortável. Ele desistiu da faculdade que ele estava fazendo. Chegou um momento que ele falou assim para mim, Lívia, eu não quero mais fazer terapia, eu já tô ótimo, eu me sinto bem. Olha só. Ele parou, ele se deu a alta, porque eles que se dão a alta, e aí ele tá caminhando com as próprias pernas e tá vivendo a vida como ele quer viver, e não como a gagueira quer levar ele. Determinou. Legal. Doutora Lívia, cá entre nós, o que a motivou a seguir a carreira em fonoaudiologia e especificamente a se especializar no tratamento da gagueira? Cá entre nós, Nelson, isso é uma pergunta maravilhosa. Quando eu me formei, eu não pensava em trabalhar com gagueira. Ligavam para mim falando que tinha gagueira, eu já não queria atender, porque eu não me sentia preparada, eu não conseguia entender. E aí, porque também tem um detalhe que aqui eu conto para vocês, que eu sou uma pessoa que gaguejou dos 11 anos aos 13. A minha gagueira apareceu aos 11. Então, eu sofri bastante dos 11 aos 13. Minha mãe me levou para fazer tratamento. Eu não conseguia falar palavras com P, com B. Eu não conseguia ler. Minhas amigas tiravam sarro. Então, a minha gagueira, Nelson, apareceu mais tarde, perto dos 12. Olha só. E quando alguém me ligava querendo marcar comigo, eu falava, ai, nossa, não quero atender. Porque eu também tive um sofrimento, né? E eu não me sentia preparada para lidar. Mas a minha gagueira eu tive a remissão, né? Eu acabei... Ela às vezes aparece, mas eu não entro no diagnóstico mais, né? Vamos pensar assim. Eu tenho uma fluência e não é algo que faz parte. E aí um dia, depois de uns 8 anos de formada, eu fui num curso, tá? Num curso. E tinham 2 professoras lá maravilhosas, e quando eu escutei elas falarem sobre gagueira, eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida, esse vai ser meu propósito, tá bom? E aí eu comecei a fazer parte da Associação Brasileira de Gagueira. Então, hoje, além de ser uma fonoaudióloga clínica,
eu faço parte da Associação Brasileira de Gagueira, que tem o intuito de cuidar, de acolher as pessoas que gaguejam, trazendo conforto, mostrando que estamos aqui para ouvi-los e que eles não estão sozinhos. E aí a minha carreira deslanchou aí, e a minha paixão atender pessoas que gaguejam. Né? Então, acho que é histórico e é isso, eu tenho certeza que essa é meu propósito de vida. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Ah, mas a gente percebe, a senhora falando, a gente percebe que é o que a senhora gosta de fazer. Ai, que bom, eu adoro mesmo, adoro. Eu quero que eles se sintam felizes, eu quero que as pessoas que gaguejam acreditem nelas, eu quero que as pessoas que gaguejam possam ser melhor vistas nessa sociedade, e porque você não sabe o que elas são. Não dá para olhar a gagueira e defini-las, com certeza. Muito bom. Doutora Lívia, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Pode ter certeza que a senhora enriqueceu e muito os conhecimentos aqui de todos. Acho que nós vamos ter um outro olhar para a gagueira, para os portadores, né, as pessoas que têm esse distúrbio, de uma maneira mais humana, né, e saber que não tem cura e temos que lidar com essa convivência de uma maneira mais tranquila. Eu vou colocar os contatos da senhora aqui, para que as pessoas que quiserem... Sim. Eu até queria dizer, né, eu já estava esquecendo, mas é muito importante. Apesar de a gente não ter fonoaudiólogos suficientes no Brasil, especialistas, procure o fonoaudiólogo mais perto, que vocês vão ser acolhidos. Agora, a Associação Brasileira de Gagueira, ela tem como intuito os grupos de apoio a pessoas que gaguejam. É gratuito, Nelson. Temos vários grupos de apoio espalhados pelo Brasil, muitos na modalidade online. Então quem está ali querendo entender mais sobre a sua própria gagueira, dividir um espaço de escuta com outras pessoas que gaguejam. Gente, é só acessar o site da Associação Brasileira de Gagueira, o Abra Gagueira. Olha lá na rede social, na @AbraGagueira, que está aqui embaixo, né, que o Nelson está colocando para vocês. Procurem o grupo de apoio mais perto de vocês, entrem em contato com o moderador e comecem a desvendar e a compreender o que realmente acontece com você. Não é terapêutico esse grupo, não é terapia, não. É um grupo de apoio, de suporte, para que histórias de vida ajudem outras histórias de vida, né? Então, fica aí o meu convite a vocês, que é algo que é gratuito e vale a pena. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no nosso programa, viu? Bom, hoje eu conversei... Nelson, muito obrigada, foi um prazer participar do Cá Entre Nós. Que bom. Eu agradeço também. Hoje nós batemos um papo aqui com a doutora Lívia Amistelden. A semana que vem nós teremos, é claro, um novo entrevistado, e sempre sugerido por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no Cá Entre Nós. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe o seu like e também compartilhe nas suas redes sociais os vídeos que vocês estão vendo aqui. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta.